Olá! A última semana de julho foi mais uma vez marcada por muita volatilidade nos principais mercados do mundo, que seguem acompanhando o surgimento de novos casos da Covid-19, novos casos que nessa última semana foram puxados principalmente por Estados Unidos e alguns países da América do Sul, com destaque para o Brasil. A semana contou ainda com expectativas em torno da aprovação de um novo pacote de estímulo fiscal na economia norte-americana, também no valor de US$ 1 trilhão, valor equivalente ao primeiro pacote que havia sido anunciado pela gestão de Donald Trump e que contaria com uma nova rodada de envio de cheques no valor de US$ 1.200 para os norte-americanos que foram mais afetados pela pandemia. Falando em estímulos ainda, a semana contou com a decisão de política monetária do Fed, que manteve a taxa de juros no intervalo entre 0% e 0,25%, mas com a instituição dizendo que os estímulos monetários que foram anunciados até aqui certamente serão mantidos por muito tempo, a fim de fazer com que a economia norte-americana reaja de maneira mais rápida à crise que se instalou no território não só norte-americano, mas no mundo inteiro por conta da pandemia. Falando em crise, a semana foi marcada também pela divulgação de números de crescimento das principais economias europeias, todos eles confirmando que o segundo trimestre de 2020 foi de queda histórica nesses países por conta dos impactos do isolamento social e do fechamento das principais economias nesses países. Na Alemanha, por exemplo, o PIB do segundo trimestre teve uma queda de 10,1%, quando as expectativas eram uma queda de 9%. Na zona do euro, a queda foi de 12,1%, com expectativas de retração de 11,3%, portanto um PIB pior do que o esperado na zona do euro. Na França, a retração foi de 13,8%, com expectativas de uma retração de 15,4%, um pouquinho melhor, portanto, o PIB francês. Na Espanha, a retração foi de 18,5%, com expectativas de 15%, enquanto na Itália houve uma retração da economia de 12,4%, com expectativas de uma queda de 13% no PIB. Todos os números apresentados foram os piores da série histórica e, em alguns casos, já colocando as economias em recessões técnicas que são configuradas por 2 trimestres consecutivos de crescimento negativo, mas ainda assim, as que ainda não entraram em recessão técnica certamente entrarão logo mais. Por aqui, a última semana do mês foi marcada por expectativas em torno da reforma tributária, já que o governo já apresentou a primeira parte do texto que deverá ser votado, e a semana foi marcada, portanto, por discussões tanto da classe política quanto da sociedade em torno do assunto. Além disso, a semana contou com um CAGED melhor do que o esperado, apontando para a destruição de 10.900 postos de trabalho no mês de junho, vindo de uma demissão de 918 mil pessoas em abril e de 350 mil demissões no mês de maio, portanto, uma melhora bastante significativa relativa ao mês de junho. Mas, apesar dessa melhora, no primeiro semestre de 2020 foram cortados 1.200.000 postos de trabalho formais no Brasil, o pior dado da série histórica do CAGED. Com isso tudo, semana volátil, mas mantendo o mês de julho ainda bastante positivo, baseado tanto na recuperação das principais economias, já que os dados mais recentes apontam que o crescimento está vindo um pouquinho mais rápido do que se esperava, expectativas em torno da vacina que também pesaram bastante no mês e manutenção de estímulos monetários e fiscais pelas principais economias do mundo. Agora há pouco, um pouquinho antes da gravação desse vídeo, a Bolsa Brasileira caía 1,11% aos 103.892 pontos, com uma alta acumulada na semana de 1,48% e no mês de julho até aqui a alta acumulada era de 9,30%. Com isso, a queda no ano de 2020 para o Ibovespa era de 10%. O dólar agora há pouco era cotado a R$ 5,19, uma queda semanal de 0,23%, com uma queda mensal também de 4,45%, mas no ano a moeda norte-americana ainda tinha uma grande apreciação de 29,5% na comparação com o real. Um ótimo final de semana a todos.